Boa noite. Boa noite, Leia, primeiramente, né? Obrigado por ter citado o nosso convite. Eu fiquei no seu pé, assim, o ano inteiro. Ah, vamos É, fazer live, mas você pode fazer isso, mas você pode, não sei o que você pode. Eu falei, não, mas calma, agora no outro momento a gente marca. eu fiquei super honrada desde o início, queria participar, é porque por essa questão da pandemia, eu também cuidando da minha mãe, muitas coisas eu estava ajeitando também no meu dia a dia, então somente agora aí também fiz um evento grande, que é a Mostra de Arte Internacional da Mulher Negra, então também fiquei muito assoberbada com esse evento, que é uma mostra que a gente faz há muitos anos, e esse ano a gente fez online, né? Então não é tão tranquilo, tão fácil. Mas eu já queria fazer desde o início, eu acho essa proposta incrível e fiquei muito feliz e te agradeço muito. É muito importante isso que você está fazendo, a preservação da nossa história, da nossa imagem. E muito obrigado mesmo, assim, muito emocionante, muito lindo esse seu trabalho. Nós que E agradecemos, sabe que agradeço. particularmente para mim é um prazer, eu faço pelo orgulho, principalmente da nossa cultura brasileira, né? Por Sim, produzir sim, obras tão maravilhosas quanto esta. E sim. pela oportunidade de ter conhecido você através da Chica da Silva, que até então eu não conhecia o seu trabalho, não sabia quem você Uhum, era, e teve a oportunidade de conhecer sim, você e tantos outros artistas pretos através da sim, novela que mudaram a minha visão sobre a cultura, sobre isso, representatividade. Então são muitas sim. questões que permeiam a minha vida que vieram através da atuação de vocês. Então eu tenho muito a agradecer. Eu não sou, já falei, eu não sou um cara que vê, sabe todas as novelas. Chica da Sim. Silva é um ponto na curva para mim, então por isso que eu sou tão engajado em levar, fazer com que essa cultura, né, na verdade, com que essa obra, ela possa não ser esquecida, possa ser lembrada dia após dia, a cada postagem. Sim, Esse é um sim. dos meus objetivos. E Leia, para iniciar, eu posso falar o seu nome, certo? Sim, Ou Ileia, errei? isso, está certo, Ok, então. isso. Oh, Glória! É isso, é isso. Que E o bom. modo Para carioca de falar começar, meu nome é Ileia, né? Se fosse paulista seria Ileia, mas carioca fala Ileia, eu também falo Ileia. É isso mesmo. então acertei. Eu sou mineiro, então falei como carioca. Foi mais ou menos É, assim. mas o mineiro fala também Ileia, o mineiro também fala Ileia. Mas é o paulista que fala Ileia, né? Mas o mineiro fala Ileia. Ah, sim. Very good. Muito bom. Eu falando very good, que vem em inglês na minha mente do nada. E É, Leia, para iniciar a nossa live, eu vou só te explicar como a gente vai seguir sim. o nosso roteiro. E vai ser assim: a gente vai iniciar falando sobre 1996, antes da Chica da Silva, o que estava acontecendo com você nesse ano. Logo após, nós vamos iniciar falando sobre a novela, né? E você respondendo algumas perguntas dos fãs que eles enviaram para mim previamente. Sim, E sim. logo após, nós falamos sobre a atualidade, o que você tem feito atualmente. Ok? Sim, 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 sim. Ótimo. Então, para iniciar, eu queria saber de você 1996. O que estava acontecendo na sua carreira nesse momento? Porque antes você já tinha participado da novela Helena na Manchete, né? E Sim. depois Pacto de Sangue na Globo. Então você veio para Chica da Silva na Manchete novamente. Você voltou para a Manchete em 1996. Antes do convite, o que estava acontecendo na sua vida que você se recorda desse ano de 1996? Mas eu já tinha feito os trabalhos na Manchete, né? Eu fiz a Helena na Manchete, depois eu fui para a Globo, fiz Pacto de Sangue, depois eu voltei para a Manchete. Na Manchete fiz a minissérie Mãe de Santo, depois eu fiz a Escrava Anastácia, fiz também um Uhum. Foi um especial especial da Manchete, muito bom, por sinal. é, é, antes da Chica, eu tava fazendo teatro, né? Porque eu tinha feito a novela Pacto de Sangue, depois com essa novela, logo depois dessa novela, eu fui para Europa fazer um espetáculo. O Fagundes tinha uma companhia de teatro chamada Companhia Estável de Repertório. Eu fiquei um tempo fazendo esse espetáculo na França, depois eu voltei para o Brasil, fiz espetáculos em São Paulo, estava fazendo teatro, basicamente,
fazendo teatro, né? Não estava fazendo eventuais participações em filmes, alguma coisa em televisão, uma minissérie na TV educativa, A Turma do Pererê. É porque assim, já passaram muitos anos aí, às vezes assim, lembrar tudo fica, Uhum. fica um pouco difícil, mas assim, muito teatro, né? Eu sou basicamente uma atriz de teatro, a minha formação é no teatro mesmo, né? E onde eu me exercito mesmo, o meu ofício é no teatro. Então, nessa época, eu estava fazendo muito teatro, tínhamos criado uma companhia de teatro, nós tínhamos criado uma companhia chamada Companhia de Teatro em Black e Preto. Eu estava atuando, dirigindo, cenografando, sempre com essa preocupação mesmo de redimensionar o conceito de artista negro, de poder inserir a gente na cena de todas as formas, sobretudo na forma da produção, de deter os meios de produção, porque essa é a minha questão primordial como artista negra. Eu acho que o artista negro ele precisa deter os meios de produção para que ele seja o dono da história dele, do que ele faz, né, do que ele se escreve, do que ele pensa, porque senão a gente é sempre vista pelo olhar do outro, do colonizador, do escravizador, né, dos herdeiros que herdaram de alguma forma o Brasil, né, as terras brasileiras, e que nos colocam sempre dessa forma, esse olhar muito, muito distanciado da nossa realidade, do nosso emocional, da nossa história real. Então, assim, eu sempre quis participar de alguma forma de contar verdadeiramente a nossa história. Eu acho que o artista negro, para ele contar a história dele, ele precisa deter os meios de produção, é isso que eu acredito. Então, eu estava nessa época, anteriormente à Chica da Silva, eu já estava nesse processo. E a Chica apareceu com você, para você como um convite ou você fez um teste para participar da novela? Não, eu fiz teste, abriu testes, né? Eu já conheci o Avancini, eu fazia o Avancini nessa época, ele era diretor da, da TV educativa e eu fazia algumas cabeças de programas da TV educativa, né? E eu já conhecia ele, né? Mas eu fui através de teste mesmo. Falei, olha, tá testando atores negros para novela e eu fui ser testada. E aí, depois de um tempo, eu recebi o convite para fazer, mas eu fui testada, sim. E nesse teste você se lembra de ter visto alguma atriz conhecida também pelo público? Tinha muitas pessoas para fazer a Fátima. Você já sabia que você ia fazer a Fátima ou não? Depois que foi Não, isso não. foi A gente, decidido? quando eu fui fazer o teste para a Chica da Silva, ele estava, na verdade, testando atores e a gente não sabia absolutamente nada, não sabia, não tinha nada a ver com personagem, não. Na verdade, testando atores, e aí depois eles montam, né, o elenco a partir. Não era um teste específico para personagem. Não foi um teste específico para personagem. Sim, todos os atores negros na época que estavam em cena fizeram um teste, todo mundo fez. Então era muita gente. Eu não lembro especificamente quais foram os atores, mas eu lembro as pessoas que estavam mais próximas comigo na época, né? Cida Moreno, Naira Fernandes. Muita gente fez teste, muita gente, né? Mas eram atores que estavam mais próximos, mas muita gente fez. Inclusive, eu li uma nota também que a Valéria Valença ela participou dos testes para ser Quem? Chica. Valéria? Valéria Valença, Valéria? que foi a Globeleza, né? Ela não era uma atriz, mas ela tinha uma notoriedade e ela participou também dos testes para fazer a Chica da Eu não Silva. lembro, porque assim, nós, na verdade, a questão dos testes nunca é todo mundo junto, entendeu? Um dia vai uns, outro dia vão outros, então, assim, eu não lembro. Eu acho que a Luciana Mello fez teste para Chica da Silva, eu acho que especificamente. E depois de você ter feito esse teste, ou melhor, esse teste foi diretamente com a Vancini ou não? Foi com a produção da novela? Foi com a Vancini, foi direto com a Vancini. Foi com a Vancini, sim. Lembro de E ter você sido se com recorda ela. alguma coisa de como foi o teste? Com a maneira como ele conduzia, ou o que você tinha que falar, Ileia? Olha, já faz muito tempo, né, Tiago? É difícil, assim, eu lembro muito sempre dele falar de uma coisa da não representação, né, de você sentir e fazer. E eu ouvi isso com muita
seriedade. Eu lembro de ter feito o teste imbuído dessa proposição que ele fez, sabe? É quase você não tentar interpretar absolutamente nada, é você deixar fluir, sabe? Bater no teu sentimento e você colocar. Você não ficar raciocinando muito, sabe? É você sentir e fazer. Entendi. E é Faz isso. muito sentido com o que os atores têm falado para mim sobre Sim, como ele sim. conduzia você. Isso eu lembro bem, entendeu? Sempre uma questão do tom da voz, sempre baixo, nunca alto, sabe? Sempre, isso foi um conceito que ele levou para a novela, entendeu? A novela toda, ela é nesse tom, entendeu? Essa era uma questão, por exemplo, todo mundo tinha um tom de voz muito baixo. Se falava muito baixo, mesmo, sabe? Era quase nada. E aí o microfone, ele captava, na verdade, o essencial. E aí eu acho que isso deu um resultado muito bom para a novela. Ela ficou muito diferente de tudo que na época a gente via na televisão. Então, quando você assistia Chica da Silva e via as outras novelas, você via nitidamente essa diferença de tom, de colocação, de voz dos atores. Era quase nada, era muito baixo. Entendeu? E esse microfone, onde ficava? Porque geralmente eu vejo fotos, é um microfone grandão que fica em cima, né? Eles ficam segurando de longe, mas vocês falavam tão baixo, ele conseguia captar ou tinha alguma coisa escondida na roupa, um microfone na roupa para a captação ela sair de uma Tinha, maneira tão olha, boa como eu saiu? acho que, assim, às vezes tinha, às vezes não tinha, não. Às vezes era só o microfone mesmo, um que captava, e às vezes em alguma situação, acho que de alguma externa, e aí a gente usava um microfone na roupa, prendia na roupa, mas muito baixo. Isso eu acho um dado genial da novela, assim, ele ter conseguido imprimir esse tom. E esse tom era para todos os atores, todos estavam. Ele conseguiu realmente dar essa nivelada, sabe, na sonoridade da novela. E isso fez um diferencial muito grande. E falando sobre isso, então, nessa mesma questão, vou iniciar agora as perguntas dos fãs da novela Sim, e muitos dos seus fãs também. São muitas perguntas, ah, Leia. sim, E quando eu comecei a postar os seus vídeos aqui, né? sim, Primeiramente os vídeos da cena e depois os vídeos de você falando sobre a sua participação em Chique e outros vídeos sim, também, as pessoas notaram uma diferença muito grande da sua voz na novela, do seu tom de voz na novela e o sim, tom de voz que você fala normalmente. Eu, inclusive, fiquei sim. impressionado quando você ligou para mim, talvez você lembre, eu falei, nossa, que voz Sim, linda! sim. Acho que talvez você ouve isso com muita frequência. Ai, que voz linda, tal, eu não imaginava que essa voz era assim. Então, muitas pessoas perguntaram, gente, que isso? A voz dela é diferente, que voz linda, tal. E entre essas pessoas que falaram sobre a sua voz, deixa eu voltar aqui onde eu me perdi, o Lip Sweet, aqui do Instagram, o José Pacifico, acho que eu falei certo, e o Sancler, que é lá do Facebook, eles querem saber, para chegar nessa voz da Fátima, era sua voz naquela época mesmo? Você abaixou o tom? O que foi? Porque parecem duas vozes, são muito díspares o tom de voz que você utiliza. Bom, o que acontece é o seguinte, é porque é um trabalho de atriz, é de composição, né? Eu compus a Fátima com aquela voz, né? Que eu acho que cabia mais na personagem. Fui abaixando, tentando botar um tom mais mineiro, não tentar criar um sotaque totalmente mineiro, porque eu não sou mineiro, então essa reprodução de um sotaque mineiro é muito difícil, entendeu? Mas tirar ela um pouco do meu lugar, da minha urbanidade, porque eu tenho uma voz muito grave, muito urbana, né? Eu precisava colocar, dar uma embocadura que coubesse para a personagem que eu estava pretendendo compor. Então, assim, essa é uma questão de composição de ator mesmo, de atriz. A gente compõe, quando compõe um personagem, compõe ele no todo. Eventualmente, você vai mudar um pouco
a voz, né? Vai tentar interferir um pouco na cor mesmo, né? No timbre é difícil mudar. O meu timbre, de alguma forma, ele estava ali, né? O timbre é o que você tem, você não muda muito, né? Mas ele tá escondidinho ali. Em alguns momentos você prestou atenção, agora já conhecendo, você vai falar, olha ali. Mas é composição Verdade. de atriz, né? É isso. E ainda falando sobre a voz, essa já é uma pergunta minha. É, é porque, como eu estudo inglês, existe nos Estados Unidos um fenômeno que eles chamam de Black English, né? Que é o inglês que os afrodescendentes falavam quando eles chegaram nos Estados Sim, Unidos. sim. E os negros, né, as pessoas pretas da novela, falavam com um português totalmente diferente dos fidalgos, né? Como é que Sim. foi também achar essas palavras, essa maneira de falar, a diferença de pronúncia do R? Você foi buscar informação? Como surgiu esses vocábulos específicos? Assim, na verdade, o texto, né, ele já vinha escrito de alguma forma, e aí eu lembro, acho que no início, eu acho que, eu não estou lembrada, eu acho que no início a Iris Gomes, né, que é uma profissional, né, de televisão, que faz esse trabalho de prosódia, ela participou, mas aí a gente vai se encaminhando e vai se encontrando também, né? Não tem muito. Na verdade, você coloca a voz num outro caminho, num outro timbre, as palavras vão se encaixando, sabe? Você vai tirando um pouco. é, eu não queria usar essa palavra, mas você vai tentando deixar ele mais coloquial, entendeu? Criando menos formalidade na maneira de falar para vir, e você vai vestindo mesmo a maneira de falar do personagem. Depois fica fácil, pega o texto, você já sabe como é que a personagem falaria determinado texto, sabe? É diferente do que a Ileia falaria. É isso. Sim, eu acho isso muito interessante, que por exemplo, o Jacobino fala Dona Ser, você fala Sim. Dona Sé, né? Então É, achei muito interessante é, todo esse trabalho na feito. verdade, eu já, assim, o que acontece? Eu revi agora algumas cenas minhas. Eu falei, bom, vou rever, porque eu já não lembro praticamente de nada de, de, de Chica da Silva, né? Mas aí agora, né, com convite, aí algumas cenas, eu falei, vou rever algumas coisas para lembrar também um pouco do que foi feito, porque a gente, de alguma forma, entendeu? Você coloca lá num arquivo e segue a vida. A novela ela fica muito mais, às vezes, muito mais presente na cabeça dos espectadores do que o ator que fez, né? Porque você começa a fazer Uhum. outros trabalhos e você vai guardando, né? Guardando. Então, já tem muita coisa que eu não lembro, não sei mais ou menos como é que eu fazia. Imagina, são 23 anos, já passou muito 24. tempo. A semana completou 24, 24. né? 24. Interessante. Voltando às perguntas dos fãs, o Igor Portela quer saber qual o DNA que o Avancini deu para você. Porque os atores falaram para a gente que para cada ator, o Avancini dava uma palavra-chave para essa pessoa lembrar do que ela deveria ser uma referência, né, para ele. Então, você chegou a receber esse DNA, essa palavra Não, do não, Avancini não. ou não? Não, 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 não. Para mim, não. Para mim, ele falou assim que era uma coisa tentar buscar fazer uma coisa é, mais mineira, uma fala mais miúda, entendeu? Agora, uma palavra-chave, não, não. Ele não me deu nenhuma palavra-chave, com Ok. certeza. Isso aí eu lembraria. Não deu. Porque quando a Chica começou, por exemplo, a Chica começou a ser gravada, acho que durante um mês o elenco gravou ela em, em Diamantina. A Fátima, ela entra depois. Eu entrei um mês depois, entendeu? Que a novela estava sendo gravada. Eu não gravei em Diamantina, eu não tenho nenhuma cena gravada em Diamantina. Eu gravei depois no Rio, um mês depois que o elenco veio, aí que eu comecei a gravar. Entendeu? Então, assim, talvez esse contato, essa proximidade que tenha havido com o elenco, a maior parte do elenco que foi para Diamantina, talvez comigo não foi mais direto com ele rápido, e aí
eu já comecei a gravar. Então, não teve isso, não. Essa palavra não teve isso. Teve, assim, esse toque que eu levei, né? Eu guardei. Interessante que uma das nossas seguidores, a Jana, ela escreveu aqui embaixo, a palavra-chave da Fátima era sou uma mulher foda. Que seria a palavra para você. É, Faz sentido, viu? Porque realmente a sua atuação é, foi maravilhosa. muito E Leia, obrigada. o Igor Portela ele também fez outra pergunta que eu achei super interessante de fazer. Qual que era a sua relação com o Avancini? Como ele te dirigia? Como você é, era dirigida por ele? Como vocês tinham essa relação? Não, assim, o que acontecia na Chica da Silva, o Avancini, ele via a novela, era dirigida pelos diretores, né? Tinham outros diretores, né? Que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, então prefiro não citar. Eu lembro Luiz do Jacques Pilar, o Lagoa, Jacques Lagoa. isso, eu lembro bem do Jacques. O Avancini vinha, eventualmente ele aparecia no cenário, no estúdio, entendeu? Para falar de uma cena ou outra, mas era eventualmente, ele ficava dirigindo da sala dele, no visor da sala dele. Então, a relação era direta com os diretores que estavam no estúdio. Quando tinha algum problema, alguma coisa que ele entendia que ele precisava contornar de lá, então ele ia até lá, entendeu? Mas normalmente ele não ia, ele não aparecia nas cenas, não. Uma vez ou outra ele aparecia para resolver alguma coisa, se ele achava que estava de mais, que estava de menos, que não estava resultando. Então, assim, em alguns momentos eu estive com ele dirigindo, mas assim, diretamente comigo, teve uma vez que foi uma das cenas, que era a primeira cena, eu estava na cama com um português, e que aí ele veio porque teve um problema na cena, que eu disse que eu não queria fazer a cena assim, assim, assim. Então ele apareceu, mas assim, diretamente com ele não teve, não. Compreendi. Interessante. E pensando hoje na novela, né? O Fábio Albert, lá do, Instagram, do Facebook, perdão, ele quer saber se você chegou a estudar sobre a vida da Chica da Silva antes de fazer a novela e que nota você daria para a fidelidade da novela em relação aos fatos utilizados? Você achou que a novela de 0 a 10, né? O que ele diz aqui, de 0 a 10, qual que você daria para a veracidade das coisas faladas na novela, mostradas na novela em relação à vida real de Chica? Olha, dar uma nota é um pouco difícil e soaria ser um pouco pretensioso, né? Eu acho que a Chica da Silva novela, ela cumpre uma função naquela época. Eu acho que se a novela fosse feita hoje, seria necessário um outro recorte. Eu conheço a história de Chica da Silva de muito tempo, né? Eu assisti Chica da Silva no cinema, quando eu era bem menina, eu vi a estreia de Chica da Silva no cinema com Zezé Mota. Eu acho que ali é uma Chica da Silva, eu acho que a novela é uma outra Chica da Silva, e eu acho que ainda faltam muitas Chicas a serem contadas, sobretudo no que confere realmente a personalidade de Chica da Silva como uma mulher quilombola, como uma mulher que lutou pela liberdade dos negros, da relação que ela tinha com os negros mineradores, na compra da liberdade dos negros. Eu acho que tanto o cinema quanto a televisão, de alguma forma, levou a personagem para um lado muito sexual, sexualizou muito. O Chica da Silva é muito mais do que uma mulher sexualizada, hipersexualizada. Eu acho que se falta alguma coisa para se contar sobre Chica da Silva, é nesse aspecto, entendeu? Ela precisa, essa personagem da história do Brasil, muito importante, talvez a personagem mais importante da história do Brasil na época, porque ela realmente tinha um poder muito grande, o ouro que estava sendo espalhado pelo mundo, a riqueza, ela saía diretamente ali de Diamantina. Então, eu acho que falta isso. Mas eu acho que a novela, ela cumpriu um papel muito importante, ela trouxe questões muito importantes. Tanto é que até hoje, 23 anos depois, 24 anos da novela ter sido feita, as pessoas ainda estão interessadas na novela. Porque eu acho que ela abordou, ela é uma novela de época, que ela traz algumas questões, não só da maneira como os atores estão interpretando, mas eu acho que ela trouxe uma humanidade
que em outras novelas de época não se via mesmo, sobretudo nas personagens negras. E eu acho que a Fátima, ela é um personagem que ela retrata muito isso. Muitas questões. Eu acho que hoje, por exemplo, eu lembro que na época as pessoas falavam, porque a Fátima é má, porque a Fátima não é má, a Fátima é de escrava. Então, eu acho que hoje as pessoas têm uma condição, de uma reflexão acerca do que é ser um escravo. O escravo não era um ser humano, era uma coisa, era vendida a metro. Então, a gente tem que ver sobre esse aspecto. E eu fiz ela pensando nessa situação. Eu, como atriz, como uma atriz negra, como uma mulher negra, sempre que me coloquei para fazer a faixa, eu pensei sempre num ser humano que é considerado como uma coisa. E é isso que é um escravo, uma coisa. Ele não é bom, ele não é mau. Uma cadeira não é boa nem é má, ela é uma cadeira. Um escravo era isso. É Então, interessante assim, você dar uma falar isso. nota é difícil, mas eu acho que foi uma novela que cumpriu um papel muito importante, sobre vários aspectos, trouxe um elenco muito grande de atores negros, atores muito importantes. Eu acho que a dramaturgia do Valcir Carrasco também foi uma dramaturgia muito audaciosa. Cada capítulo era praticamente uma história. Quem não assistia a novela via um dia e, de alguma forma, tinha uma história ali fechada. Eu acho que, dramaturgicamente, isso era muito interessante. Foi muito bom. Não quero dar uma nota, não, mas eu acho que ela cumpriu, naquele tempo, ela cumpriu um papel muito importante. Foi muito bom ter participado. Achei que foi uma experiência, não só para mim, como atriz, mas para os espectadores também, e para a história da dramaturgia brasileira. Eu acho que a novela Chica da Silva é um marco. Eu concordo com você. Inclusive, essa foi também a fala da Thaisa recentemente. Ela falou que nem o filme e nem a novela ainda foram capazes de retratar o que realmente foi a Chica, né? Então teria que ser Sim. contado uma nova história também sobre outros pontos de vista, não, ou melhor, nem outros pontos de vista, na verdade, né? Mas sobre outros olhares em relação a quem foi essa personagem que é tão é, que é tão contada, mas se você for ler sobre ela, você vai achar muito mais do que aquilo que a gente já conhece através da televisão ou do cinema. Assim, é preciso pensar que Chica da Silva, ela morre com 47 anos de idade, e com 12 filhos, né? Então ela teve muitos filhos do João Fernandes. Quando ela conhece ele, ela já tinha filhos. É preciso ver isso, né? Porque essa questão de querer sexualizar demais a Chica, não que o sexo não fosse uma moeda de troca, não que o sexo ainda não seja uma moeda de troca, mas não era só isso, entendeu? Tinha muito mais nessa mulher, que virou realmente uma rainha. E ela tinha consciência disso. Se ela saísse ali de Diamantina, ela perderia toda essa realeza. Então, quando ela pede para ele construir o mar, eu acho que a grande metáfora da Chica é o mar que ela pede para construir, entendeu? Ela quer o mar ali para ela. Ele coloca, eu acho que é uma metáfora de muitas coisas, uma metáfora de amor, de audácia. Ela realmente quer um mar em Minas, imagina. É um sonho, é uma utopia, né? E ela realiza isso, né? Então, isso é um poder mesmo, para ela dar a dimensão mesmo da grandeza do que ela representava ali. E quando acabou a novela Chica da Silva, eu falei com uma amiga minha, Lia Vieira, que é uma grande escritora, eu falei para ela, Lia, por que você não escreve a história de Chica da Silva para criança, para adolescentes? E aí ela escreveu o livro Chica da Silva, Mulher que Inventou o Mar, que é um livro que eu ilustrei, que eu também sou artista visual, e eu ilustrei Chica da Silva, A Mulher que Inventou o Mar. Ele nasce muito por conta dessa novela. Então, assim, Chica da Silva, ela faz parte da minha vida de muitas formas, né? Primeiro, por ter visto Zezé Mota no cinema, que foi realmente um grande acontecimento. Todas as atrizes negras que tiveram a possibilidade de ver a Zezé Mota na estreia de Chica da Silva, com certeza tem uma revolução, uma transformação. Foi muito importante, foi muito importante. Embora hoje eu tenha muitas críticas ao filme, mas o trabalho da Zezé é excepcional. É um marco também no cinema, na história do cinema nacional e do cinema mundial. Um dos filmes mais importantes do cinema nacional, com certeza. Com certeza. Inclusive, alguns dos seguidores disseram que a Lia está aqui na live e atrás de você nós temos ilustrações suas também, correto?
Sim, sim, esse quadro que eu botei aqui é um quadro que eu pintei de um projeto que eu tenho, que eu faço com a escritora Conceição Evaristo, né? Um projeto que eu tenho com ela que chama Encontros Encontros. Então, a gente faz junto, então ela no palco, contando a história dela, contando o principal ponto dela, que é Olhos d'Água, e eu vou pintando, né? E esse quadro, ele é resultado um pouco desse processo, desse trabalho. Eu sempre pinto um quadro, e aí eu coloquei isso, assim, botando fundo aqui pra gente. Lindo, por Não sei sinal. se Muito bonito mesmo. evoluiu um pouco a imagem, mas é que eu achei que ficaria bonito. E Lindo também quadro. daria uma referência sobre o que eu estou falando, de nós contarmos as nossas histórias. Isso aqui também traz um pouco da nossa história, né? Então ele nasce a partir do Olhos d'Água. E Leia, quando eu coloquei as suas fotos aqui, né? As suas fotos e os vídeos, as recentes e os vídeos da Chica da Silva, todo mundo falou, gente, ela não mudou nada. Ela continua do mesmo jeito, né? Fisicamente as pessoas acham que você tá ótima. Então, a Nilza, ela pergunta para você, qual é o seu segredo para se manter tão jovem e linda? Porque os 24 anos para você não passou nada. Eu também concordo com a Nilza. Você tá como se você fosse 24 anos atrás. A pele tá perfeita, tudo ok. Como tem a Não, moça que fala assim tudo também ok, não, né? é impossível. Pelo menos no meu Não, é olhar. impossível. Mas diga para eles o que você faz para se manter jovem, se você faz alguma coisa. Não, não faço nada, não faço realmente nada. Eu acho que é uma questão, eu acho que tem uma questão que talvez as pessoas observem as pessoas negras de uma forma que o processo de envelhecimento do negro ele é um pouco diferente de quem não é negro, né? É um outro tipo de envelhecimento. Isso não quer dizer que eu não tenha envelhecido. Eu envelheci, mas é um envelhecimento que ele se dá num outro nível de percepção. E como o público ele tem pouco acesso a atores negros, e sobretudo atores negros mais velhos, então você acha que a gente não envelheceu. Se eu tivesse sendo vista na televisão desde Chica da Silva, sem parar, como atores brancos são quando faz, quando você pega a Giovanna Antonelli, que saiu de Chica da Silva e faz uma novela atrás da outra, você vê nitidamente aonde é que ela envelheceu. Uhum. Veja bem, entendeu? É diferente. Porque ela faz uma atrás da outra. Então a gente não tem um acompanhamento um pouco, mas é claro que tem mudança. Embora possam ser mudanças sutis e uma mudança com uma dificuldade um pouco maior de ser captada pelas lentes, mas claro que ela está lá, o envelhecimento ele aconteceu, são 24 anos, né? Ele acaba exercendo uma, uma pressão sobre o seu corpo, né, sobre o seu olhar, né, ele existe, mas é porque o envelhecimento na pele negra, ele é diferente. É um outro tipo de composição, porque é uma pele que, ela, na verdade, ela é originária de lugares muito quentes, né? Então, a gente tem um tipo de estrutura física, né, biologicamente, ela é feita para suportar um sol muito forte. Então, o envelhecimento ele se dá de uma outra maneira. É só isso, não fiz absolutamente nada. Né? Tem assim, um cuidado com a minha alimentação, mas se eu disser, fiz isso, não fiz, de maneira nenhuma. É isso. Ou Mas seja, se você também a tivesse genética te ajudou, acompanhado né, muito, Ileia? com A certeza genética vocês também te veriam. ajudou. Apesar de todas as questões, a Sim, genética mas também te ajudou. é nesse aspecto que eu estou falando. Né? Uhum, Uma mulher negra de 80 anos, ela tem uma diferença de imagem de uma mulher branca de 80 anos. É uhum. só você Sim, fazer verdade. várias. Você veja bem, você vai ver Tina Turner, 80 anos, está lá, entendeu? Você vai dizer, ela fez isso, fez. Não, não fez tanta coisa, entendeu? Tem uma questão que ela é uma mulher negra. Ela pode ter tido um tratamento, passado uns cremes, mas isso não é isso que faz, entendeu? É uma questão dela ser uma mulher negra. Essa é a diferença. Basicamente Certo. é essa. Eu E concordo, ela está você lá com também é só 80 falar. anos. Eu concordo com Hein? você, até porque a minha mãe tá quase nos Exatamente. 70 e não parece Exatamente. não parece. Ileia,
Não tem como eu fugir dessa pergunta, tá bom? Porque várias pessoas fizeram essa Sim, pergunta, então eu vou fazer para você. Que sim. um dos grandes questões das pessoas quando vê a novela Chica da Silva é como foi feito o cinto da castidade que você teve que utilizar. Aquilo era metal, era desconfortável para usar. Quem fez essa pergunta que eu estou fazendo agora foi a VV Marins aqui do Instagram, a Nilza do Instagram, o H Carneiro também do Instagram, o Cometa Delirante Intergaláctico lá do Facebook. Conta para eles, satisfaz, por favor, se você puder, obviamente, se você quiser, a curiosidade dessas pessoas. Não, era um centro sonográfico, né? Não machucava de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não era de metal, não, imagina. Tudo faz de conta, faz de conta. E aí ele realmente, no vídeo, ele dava uma leitura que era de metal, mas não era de metal. Eu não lembro nem exatamente do que era. Deve ser um tecido com pano, com intertela, e aí vai pintando. Mas era confortável, não tinha desconforto. Eu, como atriz, eu dava o desconforto que eu tinha que dar, né? Dava um peso, dava no andar, né? E tudo, mas não tinha desconforto nenhum, era tranquilo. Imagina, não pode ser, né? Senão a arte faz de conta, a vida que é séria. Mas a arte de verdade mesmo é a vida. Ali era faz de conta. E que bom que as pessoas ficaram intrigadas com isso, né? E fazem essa pergunta, mas não tinha desconforto nenhum. Era tranquilo de usar. Certo. E Leia, falando sobre a Fátima, no início como você mesma até contou em um dos seus vídeos, ela entra, ela é mais uma das escravas, né, da Dona Cel, Uhum. e ela sempre está ali na cozinha, preparando, ajudando Mandinga, até que ela tem uma reviravolta e ela começa a ter uma história, ela começa a ter mais visibilidade dentro da novela. Ela se torna uma vilã, ela tem dois lados, né? Ou ela Sim. toma atitudes, né? Diferentes, dependendo da situação, obviamente, para conseguir a sua liberdade. E ela tem um final, né? O final dela é o Kizidor ali torturando ela. O que você achou desse final? Você concorda com o final dado a Fátima? Você reescreveria ou é isso mesmo? Olha, dentro da dramaturgia, eu acho que ela teria aquele final mesmo, entendeu? Era uma época de muita crueldade, né? Como eu disse, a Fátima era uma escrava. Uma escrava é uma coisa, ela estava à mercê do que fosse feito com ela, do que as pessoas que tinham poder queriam fazer com ela. Agora, eu particularmente acho que não desejaria esse final de maneira nenhuma para ela, né? Gostaria que ela tivesse ganhado a liberdade, e pudesse viver a liberdade dela na plenitude do que poderia significar ser livre naquela época, com todas as dificuldades que eram. Eu desejaria isso, né? Mas eu acho que dentro da lógica da novela, do tanto de crueldade que era exercido e que era uma coisa real, de época, eu acho que estava correto, sim. Sim, fazia todo sentido, né? Fazia todo sentido. O que eu acho que o que às vezes as pessoas falam, você está defendendo, não é defender o personagem. A Fátima era uma escrava. E eu acho que as pessoas, quando veem uma novela de época, elas se colocam um pouco no lugar que é ser um escravo e de pensar sobre essa perspectiva do que é realmente ser um escravo. É importante que se saiba que escravo não era gente, escravo era coisa. Então, se você conseguisse imaginar como uma coisa que não é nem um animal, entendeu? Não é nem um animal. O escravo ele era vendido a metro. Isso é muito sério. Então, a gente tem que pensar, quando olha um personagem escravo, sobre essa perspectiva e não dizer assim, é bom, é mal, ela mereceu, não. No meu caso, eu acho que eu não consigo ver um escravo como uma pessoa ruim. Não consigo, entendeu? Eu acho que, de alguma forma, ele está sempre, de alguma forma, tentando defender a sua pele. É isso. É um bicho, é além de ser um bicho oculado. É isso, você está defendendo a sua pele. Interessante falar sobre isso, porque falam também bastante sobre a Fátima. Eu vi alguns comentários, inclusive lá no Facebook,
sobre ela, ela fez de fato o que ela podia fazer para conseguir a liberdade dela, né? Que é o que Sim. qualquer pessoa, se estivesse no lugar dela, não iria querer morrer escravo, né? Iria fazer Sim. qualquer coisa para conseguir a liberdade. Mas depois que ela consegue, ela tem que lidar com não ter como conseguir fontes de renda. Ela tinha uma filha. Como é que ele ia criar essa filha? Como ela ia conseguir É, eu dinheiro? acho, eu acho que a Fátima é uma personagem que eu acho ela muito importante dentro da trama, porque ela discute essa questão, né? Não basta ter a liberdade, você tem que ter condições de viver essa liberdade, que é Uhum. uma questão que se perpetua até os dias de hoje, né? Quando você vê a maioria da população negra, em que condições está vivendo, né? Em condições com que falta dignidade, né? Você não tem moradia, você não tem alimentação, você não tem trabalho, você não tem casa, você não tem hospital, você não tem escola, você tem a liberdade, mas que liberdade é essa? E essa condição ainda te coloca numa condição de marginalidade. Então, quando você vê pessoas negras, a população de rua, a maioria da população de rua são pessoas negras, entendeu? Numa situação muito semelhante ao escravo, ou ao escravo que ganhou a liberdade e não ganhou absolutamente nada, não ganhou uma terra, Uhum. não ganhou uma casa. Então, essa situação, ela se perpetua. Eu acho que a Fátima ela serve para discutir essa discussão. Que liberdade é essa? Que abolição foi essa? É sobre isso que a Fátima ela traz essa reflexão para os dias de hoje. Que liberdade é essa que nós ganhamos? Entendeu? Que liberdade é essa? Então, liberdade não se ganha, liberdade se conquista e ela se conquista com plenitude de direitos. E nós temos deveres, mas não temos direitos. Né? Então, isso você vê até através da vida dos atores negros. Né? Você vê muitos atores negros, tem muitos atores negros, mas a maioria não tem condições de trabalho que tem os atores brancos. Se você traçar um perfil da quantidade de atores negros que tinha na novela Chica da Silva de atores brancos, você vai ver aonde estão os atores brancos de Chica da Silva e aonde estão os atores negros de Chica da Silva. Essa é uma questão. Eu acho que Uhum. é sobre isso que a gente tem que pensar. Eu acho que uma novela ela serve para trazer essa reflexão. Né? A questão do cinto de castidade é importante, por quê? Porque ela vê o quanto que as mulheres negras elas eram sexualizadas, elas eram mercadorias de troca, mesmo. O sexo era mercadoria de troca. Então, você, em busca da sua liberdade, você tentar mudar de uma situação social, é claro que você vai fazer o que for possível. Então, você não pode nem considerar uma escrava como uma puta, como ela chama a Benguela. A Benguela não era uma puta, entendeu? Ela era uma mulher que ela estava naquela condição de ganho. É uma outra situação. A gente não pode olhar um escravo daquela época com o olhar que a gente tem hoje. Você tem que ir até essa situação e aí você analisar. Aí você pega essa situação e traz para os dias de hoje e vê exatamente o que mudou. Na minha opinião, mudou muito pouco. Entendeu? O que mudou é que você tem muitos direitos, muitos deveres e quase nenhum direito. Então, a maior parte da Sim. população negra, ela continua sem direito nenhum. A maior É o mesmo parte. o que se diz, a falácia, né? Que todos somos iguais. Então, se você Sim, quer conquistar sim. alguma coisa na sua vida, não importa a sua cor, só basta você querer, Exatamente. que você simplesmente, se você tiver a resolução, você vai conseguir. Se você quer ser um ator da Globo, um ator de sucesso, você vai conseguir. Só basta você querer. A sua cor não indifere nada, não vai fazer nenhuma diferença e é uma mentira. Né? É Nós uma temos que mentira. enfrentar vários desafios para poder provar para as pessoas, né, geralmente para uma sociedade branca, para a branquitude, que nós somos aptos para estar em determinado lugar, né, e nós temos que ser Sim, aceitos por sim. eles muitas vezes em alguns cargos para a gente Sim, exercer. Então, exatamente. pouca coisa mudou, né, o discurso ainda permanece o mesmo, mas a ação Sim, ainda é uma ação muito racista. A gente vê isso. Uma coisa que me fere muito por exemplo, Edson Monteiro, né? Montenegro, desculpe, sim, que foi o Mandinga, tô fenomenal. sim. O Haroldo de Oliveira, que fez o Jacinto,
sem palavras. E ele passou a novela Chico da Silva toda só falando sim, 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 ah, sabe? Então, e outros papéis também que ele pôde ter dentro da TV foram tão pequenos em relação à capacidade que ele tinha como ator. Então, são Sim, muitas sim, questões que você realmente falou, né? E que a Fátima e a novela traz para abrir os nossos olhos sobre qual a posição que as pessoas negras estão ocupando hoje em dia, sim, sim, ocupavam e ainda continuam ocupando, de certa forma, ainda hoje em dia, sim, dentro da sociedade. sim. Você me ouviu? Travou? Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá. Então, só quero agradecer quem mandou essa pergunta com relação ao fim da Fátima, né? Foi a VV Marins, a Luciana Galindo, o Tony dos Anjos lá do Facebook, o Patrício Nelson, a Flores Castro e o Denis Barbosa também do Facebook. Eles queriam saber sobre essa questão do final da Fátima. E, e agora tem uma pergunta, se não me engano foi um deles que também fez, sobre o Jerônimo. Você gostaria que a Fátima terminasse com ele? E, na verdade, o último capítulo que a gente vê, na verdade, que a Fátima aparece, ela está sendo torturada. Foi gravado alguma coisa depois disso, Ileá? Ou essa foi a sua última Olha, cena na novela mesmo? eu assim, não estou conseguindo lembrar. Não estou conseguindo lembrar. Sim, mas é claro, eu gostaria sim que ela tivesse terminado com o Jerônimo. Sim, eu e Leia gostaria, né? Pela personagem, né? Mas eu acho que a história dela se desenhou melhor mesmo para a compreensão, para a gente poder fazer uma análise também do que era a escravidão e da maneira como a mulher negra era tratada, através da maneira como, assim, do abandono total, né? Sem afeto, sem filho, sem, sabe, sozinha no mundo, à mercê de violências, de castigo. Eu acho que confere conferia mais a realidade. Agora, eu pessoalmente, claro, preferia um final mais feliz para ela. Mas, assim, você está ouvindo? Parece que Estou te está ouvindo? meio travando. Ouço sim. Então, é, você perguntou se. Você pode repetir um pouco o que você A falou que eu sua não última esqueci? cena na novela foi realmente na sua tortura com o Dalton Vig ali, com o Inquisidor? Essa foi sua última cena? Foi minha última cena. E o final dela é esse, né? Ele torturando, ela machucando o dedo, apertando. Sim, sim, sim. Foi a última cena. Foi a última cena. Eu perguntei Essa é a última porque cena. a novela, para nós, ela chega muito cortada, então são muitas cenas que estão retiradas. E acho que ninguém, a não ser quem gravou na época, né, tem acesso aos Não, 231 eu lembro. Eu capítulos. lembro que o final dela foi isso mesmo. Ficou nisso. Não teve assim, não teve um caminho, né? Ou seja, na verdade, você entende que, né? Ela seguiria nessa vida, nessa trajetória de crueldade mesmo até o final, até a morte mesmo, sabe? É isso. Certo. Essa agora é uma pergunta da Bruna Constantino, do Facebook. Ela quer saber de você. Segundo ela ouviu alguns atores dizendo que se arrependem de ter atuado em Chica da Silva. Você se arrepende de ter atuado nessa novela? Não entendi o quê? Você se arrepende de ter atuado em Chica da Silva? Não, imagina. Para mim foi uma honra, foi um prazer. A Fátima é um personagem que me deu muitas alegrias, me deu muitos caminhos, né? Eu me tornei muito conhecida por conta da Fátima, né? Eu tive a possibilidade de ir para a África, fui para Angola. Eu não conseguia andar nas ruas de Angola porque não sei se tem alguém aqui de Angola, né? Assistindo aqui. Ah, peraí, que caiu aqui. Peraí, que o negócio aqui tomou. Abriu aqui. Oh, meu Deus, peraí. O que aconteceu? Pronto, acho que foi. E a novela em Angola, ela. Alô, tá me ouvindo direito? Ih, acho que Sim, te tem ouço. ruim. Tá ouvindo? Então, a novela em Angola, ela passa, né, ela acabava e passava de novo, acabava, passava de novo, acabava, passava de novo. Então, as pessoas conhecem profundamente a novela, assim, conhecem, sabem coisas da novela que eu não lembro absolutamente
não tenho possibilidade de lembrar. E quando eu cheguei em Angola, eu tomei um susto, né? Porque as pessoas dirigindo paravam, Fátima, 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 foto. Uma coisa, então, assim, é um personagem que ele me deu muitas alegrias, sou muito conhecida, foi muito celebrada, é um personagem muito querida, eu sou muito grata a esse personagem, muito grata mesmo, sabe? É, me deu muitos caminhos, muita reflexão, muito aprendizado como atriz, pude testar muitas coisas. Eu lembro de, na época, ter visto pouco o meu trabalho, eu não gostava de ver, eu queria não ver, porque a gente gravava com muita intensidade, eu vi um pouco, mas não via tudo, porque às vezes você vê, quando você está fazendo, você acaba ficando muito crítico, falando, podia ter mudado aqui, podia ter mudado ali. Então eu vi depois, né? Depois eu vi com calma e é um trabalho que eu gosto do resultado, eu acho que é um trabalho bom, tenho muita alegria de ter participado dessa novela, das pessoas que eu conheci, dos amigos que eu formei na vida com esse trabalho. Tem uma grande amiga que, na verdade, nós nos tornamos grandes amigas por conta da novela da Chica da Silva, que é a Lucimara Martins, minha irmã Uhum. querida. Estamos conversando com ela para conseguir trazê-la para a Ah, live. que Sigo ela bom, no que bom. Face e eu adoro ela, adoro Lucimara Martins. Sim, sim, sim. Minha amiga muito querida. A gente se fala o tempo todo. Uma irmã mesmo, assim. Que Chica da Silva me deu, né? Me trouxe para a vida, sabe? E desde então nós somos amigos. Tem Aproveitar e mandar um beijo para ela. eu não sei se Talvez ela está ela vai aqui. ver essa Eu live. tentei falar com ela hoje, mas não. Hoje não, tentei falar, mas não, no início da semana passada, mas não consegui. Mas é isso. Mas ela É ótimo. é uma amiga que veio com Chica da Silva também. O Romeu eu já conhecia, mas nós nos tornamos mais amigos também, o Romeu Evaristo, O na, Damião na na Chica da novela. Silva. Assim, o Haroldo também, né? Mas o Haroldo já se foi, mas não foi Chica da Silva. O Haroldo eu já conhecia de muito tempo, mas a gente se intensificou. Mas foi um grande prazer ter participado dessa obra, né? Que, volto a dizer, é um marco na história da dramaturgia brasileira. A luz é uma coisa primordial para pessoas pretas, né? Então a luz Sim, pode fazer sim, com que você se torne uma sombra. Se você estiver vestido todo de sim, preto, você desaparece, fica todo totalmente, né, sim. preto. Pessoas retintas, né? Ou ela pode se tornar vermelho. E a luz da Sim, novela é ótima, né? A sua cor, quando você tem closes em você, a sua cor é maravilhosa, Leia. Quando bate em você, dá sim. aquele close assim, e tem algumas cenas que você está na senzala, não sei se eles passam um óleo em você, mas você fica Sim, passava, reluzente. passava. Passava um óleo, sim. Tinha a questão do óleo. A gente tinha eu não lembro mais o nome do iluminador, mas era um iluminador muito bom, né? Porque requer realmente uma iluminação especial e ele conseguia captar realmente a essência da cor da pele. É difícil, não é tão fácil, né, iluminar uma pele negra, sobretudo quando ela está junto com uma pele branca, né? Fica mais difícil. É mais difícil. Verdade, é um trabalho magnífico. Eu fico assim, boquiaberto. Tem uma cena você com o Del Garcês, que você está na senzala e ele está preso lá, e você Sim, conversa com ele, né? Ele tem a pele mais clara do que a sua e sim, você sim, é sim. retinta, né, em relação a ele. Sim, sim. As duas peles, as duas cores de pele maravilhosas, passaram esse óleo em você Perfeitos, também. né? Sim, sim, sim. Perfeito. Lé, agora uma pergunta falando sobre cenas da novela Chica da Silva. O Isaac Silva e a Terezinha Batista querem saber. Qual cena te marcou na novela Chica da Silva e o seu emocional chegou a ficar abalado durante essa cena ou alguma cena? Não, assim, porque assim, não, a cena que eu mais gosto, minha da Chica da Silva, assim, é a cena que ela ganha a carta de liberdade, né?
A cena que ela fala que tem nojo do português, essa eu acho que é uma cena que eu gosto particularmente. Gosto da cena em que ela tá parindo. Gosto de cenas dela também com Jerônimo. Mas a cena que eu mais gosto é, sem dúvida, essa cena que ela ganha liberdade. Eu acho que ali a personagem está bem potencializada, sabe? Bem dentro do que ela representava. Ela disse para ele o que ela queria dizer, que ela tinha nojo daquele homem, tudo que ela fazia era por nojo, porque ela precisava da liberdade dele. Assim, eu achei muito tocante, assim, me tocou muito. Quando eu fiz, foi forte, mas eu não vi. Eu vi tempos depois, entendeu? Fazer, porque uma coisa é você fazer, né? Então você tem uma densidade na hora, você fica tomado, outra coisa é você vê depois o resultado. Então ela realmente é uma cena que me dá um certo arrebatamento. Eu acho muito forte a cena também que ela tá parindo, depois que ela pega a criança, que ela examina a criança, que ela beija a criança, os pés, os mãos. Eu acho muito bonita a cena e traz uma humanidade, né? Traz essa mulher, essa mãe, essa escrava, que é mãe, que é escrava, que é um monte de coisa junto, né? Lutando pela liberdade. E eu fiz essa personagem com muita entrega, sabe? Me colei muito nela para fazer. A história da Fátima é uma história que passa pela minha vida, né? Pela vida dos meus ancestrais, então foi muito forte fazer. Mas, assim, a única cena que eu lembro de eu ter tido um problema real foi essa cena que eu teria que fazer com o português na cama e que eu disse que eu não queria fazer a cena daquela maneira e que eu já tinha avisado anteriormente. Então, mas aí é uma questão da profissional, da atriz, entendeu? Não tem a ver com o trabalho. Todas as cenas foram incríveis, foram muito fortes de fazer. Bom, se você falar sobre essa cena do nascimento da filha da Fátima, que enquanto mostra você, né, sofrendo na senzala sozinha, tendo a Uhum. filha, mostra a Branca, né, a portuguesa, que no caso era a Joaquina, tendo a filha dela toda amparada, inclusive pela Zezé Mota, que foi a parteira no momento, né, toda a família junto, Sim, e ela sim. sofrendo Sim, é uma na cena linda com senzala a Zezé. sozinha. Sim, E sim. depois a Zezé que termina de ajudar lá, a portuguesa vai ajudar você, porque provavelmente ouviu seus gritos, e depois te ajuda a ter a sua filha. Aquele É. bebê, aquela menina, né, o bebê, ela era muito tranquila, pelo menos é o que a gente vê nas cenas. Ela era também assim nos bastidores, você se lembra? Que era uma menina tão linda, gente, muito linda. E Sim, tão ela tranquila era enquanto muito é feita a tranquila, cena. era muito linda. Muito linda, muito tranquila, muito tranquila. É, muito linda ela. Tá uma moça, né? Eu gostaria de ter notícias dela. Era Pois muito é, inclusive tranquila, na muito cena que tranquila. você briga com a Benguela, né? A Benguela Sim, dá ela pro Del Garcês, que era o Paulo, e a menina fica calmíssima, assim, e sim, vocês brigando ela lá, era e muito ela super novinha. calma. Ela era muito novinha. Era um bebê muito novo, né? Então ele ainda não era um bebê que tinha muita reação ao mudar. Ele não estranhava, entendeu? As crianças muito pequenas, né? Ou elas choram muito, ou elas não choram, né? Porque assim, a coisa do estranhamento ele começa a partir dos 3, 4 meses é que a criança começa a reconhecer. Enquanto ela não reconhece, ela não tem esse estranhamento muito, né? Só se ela tiver com fome, porque aí ela busca o cheiro da mãe. Mas ela era muito nova, era uma criança muito nova. Acho que ela tinha um mês, assim, ou menos até, sabe? Era uma criança bem pequenininha. Assim. Inclusive, o Jaderson, o Jaderson, um dos nossos seguidores, colocou aí o Instagram dela. Ele falou assim: aqui está a bebê Lorena da Ah, Silva olha. É. Que interessante, depois eu vou olhar. Manda para mim, Janderson, que eu quero Depois conhecê-la, você, ver você como é me que ela manda está por hoje aqui, em por dia. favor, também. Depois você me manda, por favor. Mando sim, com certeza. Outra cena também sua que é muito, muito falada, né?
que as pessoas perguntaram muito, Ileia. O Jim Tonic, aqui do Instagram, ele pergunta como é que foi gravar aquela cena em que você bebe água antes dos portugueses, depois tem que rir na cara deles, você se recorda dessa cena? Assim, fazia parte da dramaturgia, né, da novela, da composição, assim, não, porque, o que que acontece? É porque às vezes o público, né, chega do jeito pra gente, foi mais uma cena, né, não, assim, claro, né, a gente tem uma vibração, né, da atriz com algumas cenas que, de alguma forma, parece que a personagem dá uma vingada em determinados personagens, né? Mas era mais uma cena, não lembro assim especificamente de, de nada que tenha nessa cena de especial, não lembro. Eu lembro que, assim, eu lembro quando a gente gravava as externas, era sempre muito quente, sabe? Então, às vezes, era Maricá, difícil, né? porque era embaixo do sol, era muito quente, muito calor, uma cena também, as cenas, né, que de multidão, eram cenas mais difíceis de serem feitas, né, de serem gravadas. Eu lembro muito dessa sensação do calor, das dificuldades. Começava sempre muito cedo, faz uma vez, faz de novo, vai daqui, vai dali, faz de um lado, faz do outro. Mas foi uma cena como outra qualquer. Mas é claro que tem uma alegria, né? Tem uma vingancinha, uma vibração boa, né? De uma pessoa que foi tão maltratada, dela poder realmente dar um retorno, né? Nesse que eu não considero maltrato. No caso dela, não. Eles maltratavam ela. Não. Uhum. Ela não tá, você não pode colocar em situações iguais pessoas que não estão em situações iguais, né? Ela, na verdade, ela estava se defendendo e resgatando um pouco da autoestima dela. Ele não, ele era a maldade mesmo. A maldade estava neles. A maldade é o branco. O negro não, o negro é o escravo, a coisa, o homem vendido a metro, a mulher vendida a metro. É isso que precisa ser feito. É sobre essa perspectiva que o público precisa começar a ver as novelas de escravidão. A escravidão é o maior mal da humanidade, até hoje. Nada se compara à escravidão negra, nada. E isso precisa ser visto sob esse aspecto. E eu acho que sobre alguns pontos, eu acho que o público, ele de alguma forma, ele torce para o senhorzinho, sabe? Para quem escraviza, torce para o colonizador. E ele não vê, na verdade, qual é o lado fraco, qual é o lado que, sabe, precisa realmente ganhar dignidade, que era o lado do escravo. E é isso. Então, quando eu falo ali a Fátima, eu pessoalmente, como atriz, tenho uma alegria, sim, em fazer uma cena como aquela, com certeza. Fiquei feliz, sabe? Mas nada que fosse diferente de outras cenas. Mas me dá uma alegria de ver que a personagem, de alguma forma, ela pode mostrar a humanidade dela. Porque todas as vezes que um escravo estiver se defendendo, ele está defendendo a humanidade dele como ser humano. E posterior a essa cena, falando ainda sobre o mesmo assunto que você está falando, a Fátima ela foi açoitada, porque ela bebeu água antes dos seus donos e riu. Sobre isso, o Lip Sweet, aqui do Instagram, e o Lenilton V. Freire perguntam para você, essa cena que você tinha que ser açoitada, você estava no tronco, você se recorda como ela foi feita? Porque pelos cortes, parece de fato que você está sendo açoitada e o Antônio Marques, que fazia o senhor Pereira, ele está muito próximo de você com o chicote. Então, quem vê os cortes, imagina que realmente aquilo é bem real. A gente sabe que não é, mas se você recorda como foi feita essa cena de açoite. Olha, tem muito tempo, assim, lembrar exatamente, eu não lembro. É isso.
Então você não tinha nenhuma proteção nas suas costas, não. Era porque realmente o chicote era de velcro e não, e você não sentia nada quando ele encostava em você. Ele é de feltro, né? Não é feltro, Desculpe, falei não velcro, é machuca, não, filtro. não, ele não dói, não bate, né? E você pode, porque, por exemplo, tem determinadas situações que às vezes você pede até para o ator que está contracenando com você para ele dar um pouco mais de intensidade para dar a verdade, mas o material que está sendo usado é um material que verdadeiramente não te machuca. E, por exemplo, os atores, né, nós tínhamos um nível de intimidade, de conversa sobre as cenas, a gente queria que as coisas ficassem da melhor maneira possível. Então a gente combinava, olha, pode ir, né? Claro, você vai fazer uma cena que você vai bater num ator, que você sempre fala, olha, posso ir assim? Ah, não quero que faça isso, não entendeu? Sempre tem uma conversa anterior à forma como vai ser feito para que você não possa ter nenhum tipo de reação que corte o que está sendo feito, a encenação. Então é tudo muito combinado, mas assim, não tinha nada machucou, nada doeu, nada era de verdade, era tudo faz de conta. E era ótimo trabalhar com o Antônio, com a Lídia, eles eram maravilhosos, maravilhosos, grandes companheiros de cena, muito bom. Que bom você falar sobre isso, porque as pessoas também me perguntaram. Deixa eu fechar aqui, porque agora aqui tá começando a chover, finalmente. Tô aguentando mais Aqui de já está calor. chovendo, aqui já está chovendo. Como era a sua relação com os atores portugueses da novela Chica da Silva, que era Rosa Castro André, a Anabela Sim, Teixeira e o Antônio Marques, que faziam parte do seu núcleo? sim. Não, era ótimo, era uma relação muito boa, era muito boa. Assim, com a Lídia, eu tenho contato até hoje, né? A gente de vez em quando se fala pelo Facebook, mas era uma relação ótima. A gente estava sempre junto, sempre conversando, eventualmente saía, era muito bom. Era, era muito, todo mundo muito integrado, né? E não era só os atores, a equipe técnica também, era um clima muito maravilhoso, sabe? A Manchete tinha um clima incrível, sabe? De trabalho, era uma alegria fazer, era uma alegria fazer, muito bom. A gente se divertia muito, sabe? Tinha o Fernando, que desenhava, no outro dia ele botou um desenho, né, que ele fez da Fátima. Uhum. Às vezes eu chegava para gravar e tinha um sofá, eu ficava sempre deitado. Se chegava cedo, eu, pum, se deitava ali naquele. Eles falavam, ah, tá morta, desmaiou. Ficavam brincando, e ele ficou me desenhando, sabe? Aquela cena que ele desenha, eu estava deitada realmente no sofá, sabe? Eu ficava ali deitada e aí ele ficou desenhando. E ele ficava desenhando. Ele não desenhou todo mundo. Ele desenhou algumas pessoas, alguns personagens. E eu fiquei muito feliz dele ter me desenhado. Achei um carinho muito grande. Ele é um desenhista excepcional, maravilhoso, maravilhoso o trabalho. E foi ótimo, ele tem vários desenhos dele que ele fez os outros atores também. Lindos, lindos, lindos. Sim, sim, Um sim. grande desenhista ele. Sim, sim, maravilhoso. Um artista maravilhoso. Ele é um grande ator, mímico, ele é muito potente, né? Muito múltiplo, né? Um artista múltiplo. Verdade. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva aí. Estão? Você está ouvindo, Ileia? Aqui Não, do meu não. fone? Ah, que bom. Porque eu estou Não, aqui preocupado que está está tão... chovendo também, então fica confuso, né? Está chovendo em Ah, todos os lugares. que eu achei que a chuva está fazendo muito barulho aí, porque aqui tá fazendo muito. É, Mas agora falando não sobre tá. ainda falando sobre as cenas, o Ítalo Nascimento 2 do Instagram e a Luciana Galindo do Instagram e o Ed do Facebook querem saber como foi fazer as cenas que você teve que ficar nua, que tiveram nudez, e se isso incomodava você e como você lidava com essas cenas. Olha, assim, cenas de nudez, verdadeiramente, assim, que eu lembro, assim, que teve uma na senzala, mas que eu gravei, me incomodava muito, eu reagi muito a isso, porque não era uma coisa que estava acordada em contrato, né? E a novela ela foi passando por essa
por esse lado mesmo, né? Tinha muita exposição de corpo, as atrizes ficaram realmente incomodadas com isso, mas teve um momento que eu relaxei, entendeu? Assim, mas, claro, teve muita exposição e não era uma coisa boa, porque essa questão de você estar exposto fisicamente, ela tem um preço, né? E quando você é muito bem pago para isso, você pode se resguardar de alguma forma. Atores negros não são bem pagos. Isso precisa ser dito também. Então, se você está exposto, aí você sai na rua, entendeu? Tem um tipo de exposição que você fica que é muito complicado de você lidar. É muito complicado de você lidar. É diferente de você sair, você está no seu carro, você pega um carro para cá, pega um carro para lá, daqui a pouco as pessoas esquecem e pum, pronto, acabou. Agora, para uma mulher, é difícil. Para uma mulher negra, mais difícil ainda. Entendeu? As pessoas, elas são realmente desrespeitosas, sabe? Então, isso incomoda, sim, incomoda. E eu acho que isso incomodou não só a mim, mas como muitas atrizes, né, que tiveram, eventualmente, até uma exposição maior. Né? No meu caso, ficou muito centrado também a questão do cinto de castidade, né? A questão do cinto de castidade. Então, era uma coisa mais guardada. Mas incomodava, sim, incomodava. Mas eu fazia inteira, entendeu? O incômodo era meu, pessoal, sabe? E eu tenho uma reflexão sobre isso, sabe? Eu acho que tem um preço, que aí você pode aceitar ou não. Então, como essa proposta não foi feita nesse sentido, isso me incomodou mais ainda. Entendeu? E essa foi a minha discussão, quando eu disse que eu não queria fazer, entendeu? Porque isso tem que ser acordado. A questão não é ficar Inclusive, nua, entendeu? A questão ficar nua, não ficar nua, ela precisa estar acordada de alguma forma. Porque você pode dizer, olha, isso eu faço, isso eu não faço, isso custa tanto, isso tem um preço. É isso, tem um tipo de exposição. Você precisa entender como é que isso se dá na sua vida, sabe? é interessante você falar isso, porque quando o Chica reprisou pelo SBT em 2005, a Giovanna Antonelli moveu um processo justamente porque ela não queria que a novela reprisasse, conter tantas cenas, obviamente, dela numa situação de nudez. Se, no caso, a novela fosse reprisar novamente, ou se houvesse um remake, você gostaria de rever Chica na TV? Você gostaria de participar de um remake de Chica ou não? Sim, com tranquilidade, sem problemas, sem problemas. Eu fiz a novela na época, porque eu não faria, entendeu? Não tenho, eu tenho prazer de ter feito a novela. Esse é um dado, mas não foi uma questão que eu tenha achado ruim por ter feito a novela. Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito da novela, como já falei, entendeu? Eu acho que a questão da nudez, ela precisa ser conversada, ela precisa ser discutida, ela é isso, entendeu? Porque não eram pequenas nudez, sabe? A nudez ela estava muito explícita, ela tinha uma condição muito forte, então isso precisa ser conversado, isso precisa ser discutido. Eu acho que se a novela se fosse feita hoje, nós estamos num outro tempo. São 23 anos. Eu acho que até a questão do corpo, ela é vista de uma outra maneira. E a Chica da Silva, se ela fosse feita hoje, ela ia ter que ter outros recortes, com certeza. Entendeu? O público está atento a isso. Então ela tá também lá no tempo dela. Então eu acho que também todas as reações elas têm a ver também com aquele tempo, sabe? É possível que hoje eu reagisse de uma outra maneira, não sei. Sim, até porque quando você pensa sobre. Sim, até porque quando você pensa sobre a hipersexualização de corpos negros, né? Se uma pessoa, creio eu, posso estar errado no que eu estou dizendo, vê você na TV se exposto, né, e ela te vê na vida real, ela vai pensar que ela vai poder, de certa forma, ter certa liberdade com você, por você ser uma figura pública. Então as pessoas acabam fazendo uma certa conexão, porque na vida real as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres negros, são vistos, de certa forma, de uma maneira muito sexualizada. O nosso corpo, como se fosse o homem, é o reprodutor,
a mulher é aquela que vai dar o prazer, né? Que tem o corpo da globeleza, aquele corpo E eu perfeito. acho, há 20 anos atrás, essa questão ela era muito séria, era muito difícil mesmo, sabe? As mulheres são muito desrespeitadas nas ruas. Eu acho que, de alguma forma, até a maneira hoje como, devido à questão da internet, das redes, das discussões todas que a gente vem tendo, no movimento mundial, né, sobre o comportamento, sobre a masculinidade tóxica, isso, de alguma forma, trouxe algumas reações bem diferentes para o homem que está. Quando uma mulher passa na rua, hoje eu sinto muito diferente. Eu acho que tem, pelo menos nas ruas, eu vejo de uma maneira mais respeitosa. Não estou dizendo que mudou totalmente, não. Acho que o desrespeito continua, as mulheres precisam ainda se impor, ainda precisamos dizer meu corpo, minhas regras, ainda precisamos nos impor no mundo. Mas há 20 anos atrás, isso era muito sério, a gente não tinha essa discussão. Então, uma mulher exposta na cena, numa novela, era muito sério quando você saía. Era muito sério, você corria o risco de ser realmente, sofrer violências físicas, violências sexuais por conta disso. E isso é nesse aspecto que eu digo, não é a questão de aparecer ou não aparecer, entendeu? A questão não é essa. Eu acho que tudo é possível, mas tudo tem que ser conversado, tem que ser visto de que maneira vai ser. Você não pode ter a surpresa, entendeu? O que me incomodou foi a surpresa. Eles pedir algo para você que você não tinha sido acordado antes no contrato, antes de iniciar a novela, Não, foi feito sim, assim. sim, E, na verdade, a Vancini, isso ele utilizou precisava. dessa... Desculpa, pode falar. Não entendi o quê? Pode seguir. Não, não entendi o que você falou. Desculpa. Pode falar que sem querer eu te cortei. Não, eu já não lembro mais o que eu estava falando. Sim, não, eu tava, só parafraseei o que você disse, porque você disse que não tem problema a nudez desde que ela seja acordada antes e que tenha um porquê Sim, de ter aquela nudez, né, dentro da obra. Não ser sim. utilizado de maneira gratuita, porque, obviamente, você está expondo uma pessoa, independente sendo um ator ou atriz, a qualquer coisa que pode acontecer na rua, que a gente não sabe, não é? Uhum. Eu acho assim, para um ator dizer, eu acho que isso é importante, estar na cena não é importante, é complicado, entendeu? Eu acho que você tem que ter uma conversa, então, assim, tem que ter um acordo, tem que se entender de que maneira isso vai ser feito, né? De que maneira, se isso está acordado também financeiramente, né? Porque esse tipo de exposição, ele tem realmente um preço, entendeu? Ele tem um preço. Ele tem um preço. E aí, se isso não foi acordado antes, isso fica complicado. Né? Você, assim, por exemplo, um dia eu lidei eu abri o capítulo, estava a questão da nudez da personagem. Então, eu fiquei incomodada por isso, entendeu? Porque se alguém me dissesse, olha, a novela vai ser assim, vai ter cenas assim, assim, muito... Entendeu? Eu estaria, de alguma forma, dentro dessa estrutura já preparada para isso, e eu discutiria digamos, a minha participação de uma outra maneira. Você está entendendo? Mas eu acho que, assim, isso não é a questão mais relevante da novela e assim, foi posto, eu acho que a nudez, ela, dentro da história da Chica, ela faz sentido, sim. Se teve muita nudez, é uma outra questão, mas eu acho que isso não é a questão mais importante. O importante é que a novela trouxe a personagem, discutiu a questões da escravidão na história do Brasil, se discutiu a maneira como os negros eram tratados. Eu acho que através da Fátima a gente pode entender muito da situação atual do negro no Brasil. Eu acho que essa é a questão, porque essa questão da nudez ela foi um dado na novela, mas não é a coisa mais importante. O importante é a obra que fica e que está até hoje, 23 anos, a novela continua viva na cabeça das pessoas, e isso é muito difícil de acontecer, sabe? E ela acontece como um todo, né? Uma cena, outra, as pessoas gostam da novela. Eu digo assim, eu estive em Angola
já tem 10 anos, isso, 10, 11 anos, mas a novela passa, acaba, passa de novo, então ela permanece, as pessoas gostam de entender essa história. Está se contando, está se falando da história do Brasil, sim. Você falando sobre isso me fez pensar sobre uma outra questão que é justamente da próxima pergunta, da Maria Lopes Ferreira do Facebook. Você tem uma posição muito firme sobre sobre que posição o ator, a atriz negro tem exercido, tem estado na produção de novelas ou de espetáculos, seja qualquer coisa que envolve a cultura e a arte também. Ela pergunta para você, entre o elenco da novela, no caso Chico da Silva, para os dias de hoje, qual a diferença que você vê nos tratamentos entre negro e branco no meio, na TV? E você acha que esse preconceito entre negros e brancos na TV, na tela da TV, ainda é algo muito forte ou ele tem mudado? A pergunta, do ponto de vista de tratamento, eu acho que a grande diferença entre atores negros e atores brancos, ela se dá basicamente numa questão de salário, né? E de oportunidade de trabalho. Isso define tudo. Deixa eu ver. Você ouviu o que eu falei? Probleminha aí. Oi. Deu uma travada, Deu um mas a problema. gente voltou agora. Então, eu estou dizendo que é o seguinte, que a grande diferença entre atores negros e atores brancos, ela se dá basicamente na questão salarial e oportunidades de trabalho. Oportunidades de trabalho e de manutenção de carreiras. Né? Um ator branco, ele começa aos 20 anos e ele trabalha dos 20 aos 90 anos, sem parar. Um ator negro, ele começa a trabalhar dos 20, aí dos 20 aos 30 ele não trabalha, aí ele faz uma participação quando ele tem 40, depois ele faz uma outra coisa quando ele tem 50, depois ele some, depois aos 80 anos ele ressurge como um ícone, entendeu? Como se tivesse feito muitas coisas, aí surgem muitas homenagens, quando na verdade esse ator ele não teve oportunidade de trabalhar, de dar sequência. Então a diferença é visibilidade, oportunidade de trabalho e uma questão financeira, porque se você tem uma garantia financeira, você estrutura a sua carreira de uma outra maneira. Essa é a grande diferença. É a visibilidade, oportunidade de trabalho, de manutenção de trabalho, porque se você fizer qualquer pergunta aqui para as pessoas que estão assistindo a novela sobre atrizes brancas que começam a trabalhar com 20 anos e vão até os 90, elas vão enumerar pelo menos umas 10 atrizes. E atrizes brancas, elas não vão conseguir enumerar 2. Eu tenho certeza disso. Então, essa é a grande diferença. Assim, melhorar não melhorou. Eu acho, inclusive, que piorou muito. Entendeu? Piorou muito, porque se nós estamos no século XXI ainda discutindo essas questões, é porque as coisas estão muito piores. Porque se elas tivessem melhorado, nesse século a gente já veria o resultado. Nos dias de hoje, as cenas de escravidão que a gente vê nas novelas, elas são reproduzidas na realidade. É um homem que é enforcado no asfalto, asfixiado, mulheres que são arrastadas, são adolescentes amarrados no poste e açoitados. Então, essas cenas, elas permanecem. Então, não posso dizer que melhorou. A realidade me mostra que ela só piorou. Porque o que está no século retrasado e permanece até o século XXI é só um sinal de que as coisas estão muito piores. O que acontece é que hoje nós estamos tendo a possibilidade de ter um intercâmbio. Né? As pessoas do mundo todo, negros do mundo todo, pessoas antirracistas, negros, não negros, estamos falando sobre isso, estamos discutindo, estamos trazendo essa discussão. Então não está melhor, está pior. Agora, nós queremos, não é melhorar, nós queremos mudar esse cenário. É isso que interessa. Para mim, enquanto atriz negra, artista negra que pensa a questão do homem negro, da mulher negra, dentro da sociedade brasileira, o que me interessa são mudanças significativas. Eu não posso ter uma coisa cíclica. Melhora um dia, aparece um protagonista aqui, aparece outro ali, daqui a pouco some, daqui a pouco aparece de novo, e essa história vai se repetindo, vai se repetindo. Por quê? Porque você não tem um esteio financeiro e uma questão da visibilidade, da manutenção dessa carreira, dessas histórias, e de profissionais que possam contar essa história também sobre outros âmbitos.
Então, assim, ainda tem uma história de Chica da Silva para ser contada, com certeza. Lê, agora é uma pergunta minha. Eu gostaria que você respondesse sobre esse mesmo assunto. Quando se pensa em protagonista ou a protagonista negra dentro de uma novela, quando se pensa em escolher alguém, ou quando se vai escolher alguém, a realidade até então que eu tenho visto agora são de atrizes com tom de pele mais claro, próximo do mestiço, próximo do pardo, e as atrizes retintas, né, pretas retintas, ainda sofrem com essa oportunidade de ser protagonista. Geralmente elas entram na fila, mas elas não seguem adiante. Se tiver que ser Sim, escolhida, vai ser uma com tom mais claro em sim, relação a sim. uma atriz retinta. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Olha, eu acho que isso é o racismo estrutural, né? Quanto mais próxima a sua pele estiver do branco, isso vai interessar aos meios de comunicação, à sociedade. O negro retinto, ele, na verdade, ele afirma a existência da raça negra, que as pessoas falam, não existe raça. Existe sim. Existe raça do ponto de vista social. A raça negra, socialmente, ela sofre um processo de exclusão. Então, o negro retinto, ele afirma essa existência. O negro de pele mais clara, ele, na verdade, ele fala, olha, você está aqui, mas tem, na verdade, uma presença da raça branca na sua composição do seu fenótipo. Então, isso te dá uma licença maior, entendeu? É quase como uma licença. O que nós precisamos, na verdade, é não ter essa licença. Nós precisamos ocupar lugares de poder efetivos que mudemos essa lógica, esse pensamento, sabe? Desse racismo, da permanência desse racismo estrutural. Porque é isso exatamente que acontece. Por isso, a pouca presença de atores negros de pele retinta nos meios de comunicação, aonde tem maior visibilidade. Porque a visibilidade é a afirmação de uma presença, de uma existência. Então, é muito mais interessante ter atores negros de pele clara do que atores negros de pele retinta. Porque, na verdade, interessa tudo que a raça negra produz, mas não interessa que o negro esteja ocupando esse lugar da produção que ele deu para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado, Ilé. São questões que permeiam. Se eu fosse ator, melhor ficar calado, não vou falar o que eu penso, não. Mas tudo bem. É. É... Agora uma pergunta do Cássio Juliano. Ele fala com relação ao prêmio que você foi indicada, Shell de Teatro, pela peça Nunca Pensei que Ia Ver Esse Dia. Ele pergunta Sim, para sim. você como você se sentiu quando veio essa indicação. E agora, particularmente para mim, ele usou um termo assim que eu não gosto que seja usado, que é a primeira negra, sabe, o primeiro negro, como, sei lá, como se fosse um prêmio, se é a primeira. Óbvio que tem o seu valor, mas não é o que a gente quer ouvir. Eu não quero ser o Sim, sim, primeiro. Eu quero ser sim. um de tantos outros, né? Porque ninguém pensa, a primeira branca a fazer Helena. Sim, sim. Então ele faz essa questão para você. E como você se sentiu ao ser indicada ao Prêmio Shell de Teatro? Olha, eu fiquei muito feliz de ter sido indicada, porque é um prêmio muito importante do teatro, né? O prêmio é considerado um dos prêmios mais importantes, sobretudo na época, né, quando foi, um dos prêmios mais importantes do teatro brasileiro. Fiquei muito feliz, mas não a questão, a primeira, a segunda, não, a questão não é essa, porque sobre isso eu lamento muito, né? Porque não é possível que um prêmio que exista há não sei quantos anos, precisou 15, 14, 20 anos para uma atriz negra ser indicada. Agora, passado 14 anos, uma atriz negra ganhou. Então, isso é mais uma coisa que revela o racismo estrutural, porque fazendo em cena, nós estamos há muito tempo. Acho que o que não está sendo, nós não estamos sendo vistos. Essa é a questão. Sabe? Agora, a questão
ficou de uma forma tão evidente, porque as redes, elas esgarçou tanto essa discussão, que os prêmios, as instituições, as empresas, elas começam a nos absorver. O que a gente precisa entender é que ainda, nesse momento, é uma absorção de mercado. Ela precisa se dar verdadeiramente na estrutura da sociedade brasileira. E não falar assim, olha, e agora a gente tem que botar um negro aqui, porque só está se falando de negro, tem que botar uma negra aqui. Não, 1%, tem que ter a 10%, né, que tem que e ter. essa manutenção, nós não esperamos mais, né, que as pessoas que detêm o poder, que elas façam isso. Porque se tivessem que fazer, tinha feito no final da escravidão. Isso não foi feito, isso não vai ser feito. Nós agora, nós, artistas negros, nós, cidadãs e cidadãs negras, precisamos o quê? Nós precisamos deter espaços de poder para mudar essa realidade. Então, atores negros, mulheres, homens, binários, não binários, na hora de votar, pensem quem vocês vão colocar lá. Pensem efetivamente, porque o racismo ele se dá através de uma violência econômica e de uma violência física. Isso está instituído dentro da sociedade brasileira e vem através da escravidão. Nós somos apontados como os marginais, mas os grandes marginais, eles estão no poder. Eles estão no poder e estão livres. Nós estamos à mercê disso. Então, é sobre isso que nós temos que pensar. Nós temos que estar lá para mudar essa mentalidade. Então, pense muito seriamente em quem nós vamos colocar no poder. Nós precisamos estar na hora do homem e da mulher negra ocuparem espaços de poder de decisão na sociedade brasileira. Estarem nas escolas, nas universidades e, sobretudo, no Congresso, ocupando espaços de decisão. Somos maiorias e temos que ser maioria em todos os lugares. Nós temos que mudar verdadeiramente esse lugar. E isso não são só os negros, os povos originários, os índios, né? Os povos originários, eles precisam estar ocupados, estão aí morrendo. Está aí essa pandemia que não nos deixa mentir. Quem é que está verdadeiramente morrendo? Quem é que está sofrendo as consequências sérias dessa pandemia? Então vamos mudar isso. É através do nosso voto que a gente muda isso. E nós, artistas negros, produtores negros, produtores culturais, nós temos essa responsabilidade mesmo, sabe? De mudar esse cenário. Assina embaixo, Ilé. Nós temos que tomar o protagonismo, não esperar que ninguém dê para a gente ser protagonismo, para mudar o nosso futuro e o nosso presente Sim. também. Depende de nós. Sim. E não de uma nova, né, uma nova senhora que vai assinar assim, agora está permitido que vocês sejam livres para fazer alguma coisa. Temos que tomar sobre nós essa responsabilidade. Uma última pergunta agora do Cassiano também, Cassiano Juliano. Ele quer saber de você porque você participou da novela Padroeira e o Walter Avancini estava nessa novela. Em um dos vídeos que eu postei aqui, você fala que você encontrou um novo Walter Avancini, que na Chica da Silva ele era mais duro, ele queria manter aquela fama de mal dele, e na Padroeira você encontrou um homem mais doce. Conta pra gente como é que foi essa relação dele com você na novela Padroeira na Globo. Sim. Depois da Chica da Silva, o Avancini fez mais algumas coisas, né? Depois ele foi para a Globo, depois ele ficou doente, e ele ficou, eu acho que, por uma questão mesmo de estado de saúde, eu acho que ele deve ter, de alguma forma, ser repensado, ficou mais doce mesmo, ele tava, mas era outro Avancini, assim, do ponto de vista de tratamento, sabe? Porque eu acho que na manchete a gente fala, ai, nossa, Avancini chegou, Avancini tá aí, todo mundo tinha sabe, um medo, sabe? Era uma coisa que transparecia muito isso, e é real.
Agora, depois, não, na Padroeira já estava diferente, mas assim, foi pouco tempo, né? Porque logo depois ele ficou muito doente, depois ele veio a falecer, né? É isso. Então tem essa diferença, assim, com certeza. Ele estava mais tranquilo, mais doce. E Leia, para terminar a nossa live, eu gostaria que você falasse o que você está fazendo na atualidade hoje, que você pode divulgar para os nossos seguidores, para os seus também, para eles acompanharem quais os projetos que você tem feito. A gente gostaria de saber de você. Inclusive, a pergunta também da Karen R. Gonçalves, do Facebook. Bom, eu continuo, né, trabalhando sem parar como atriz, eu produzo também espetáculos, dirijo, trabalho como artista visual, eu sou ilustradora de livros, ilustro livros de literatura, basicamente, mas livros mais voltados para a literatura negra, né, que nesse momento tem uma grande visibilidade, que eu acho que a grande revolução, né, das artes também é a literatura negra. Então, ilustrei livros de Conceição Evaristo, da minha querida amiga Lia Vieira, fiz com ela o Chico da Silva, a Mulher que Inventou o Mar. Ainda esse ano a gente vai lançar uma segunda edição desse livro, que é voltado para um público infanto-juvenil, mas os adultos adoram, e eu acho que é muito interessante, porque conta a história da Chica com um novo, apresenta um novo olhar sobre a história da Chica, dirijo, produzo, faço cenografia, e nesse momento de pandemia estou criando projetos, né, para que daqui a pouco eles possam aparecer, mas projetos de direção de espetáculo, estou com a direção de um espetáculo chamado O Menino Mu, que a gente vai contar a história também desse orixá, né, o Mu, de quem, inclusive, eu sou filha de um Mu. E tem outros trabalhos também para serem feitos de direção, convites que eu recebi, tenho recebido convites bastante para dirigir. Estamos esperando ver que forma, né, que o teatro vai tomar após o final dessa pandemia, ou com essa pandemia mesmo. Eu acho que a gente já está formatando uma nova forma de fazer teatro. E tenho trabalhado muito em casa, né, desenhando, pintando. Estou com um projeto agora junto com a Conceição Evaristo, fazendo um projeto chamado Folhetim, junto ao Sesc, que a Conceição escreve textos e eu vou ilustrando, faço uma ilustração sobre esse texto, e ele é publicado, está nas redes, quem quiser ver. Sesc Pompeia, @Sesc Pompeia, projeto Folhetim. O texto da Conceição chama Um Piano para Iá Dulcina. Já está, essa semana entra o terceiro episódio. Projetos de produção, eu tenho uma produtora chamada Black and Preto Produções Artísticas, que nós produzimos espetáculos de música, de teatro, de cinema, de mostra de cinema. Essa produtora é minha e com a Carla Barbosa, minha sócia também, que também está no Instagram. E a gente está aí produzindo muito, acreditando na questão da produção negra, achando não, constatando que o caminho para a mudança é realmente você deter os meios de produção. Então, artistas negros, produtores negros, jovens, não tão jovens, pessoas mais idosas, se produzem, busquem caminhos da autoprodução, porque essa é a única maneira da gente transformar, porque senão a gente vai ficar sempre refém dessas produções que querem nos colocar sempre à margem das histórias, querem sempre conduzir o nosso pensamento, a nossa maneira de estar no mundo. Então, detenham os meios de produção, muitos coletivos sendo criados. Vamos criar também um intercâmbio entre atores mais jovens, artistas mais velhos. Isso é muito importante, porque a resposta para o futuro está no passado. Então, vamos ter acesso aos atores mais velhos, aos mais jovens, vamos fazer esse intercâmbio e vamos
criar, tentar, de alguma forma, mudar essa mentalidade racista que existe ainda muito forte no Brasil e que a gente, daqui a uma década, a gente possa pensar que realmente nós estamos construindo um país, uma mentalidade verdadeiramente antirracista, em que as pessoas não queiram sempre e somente a perpetuação dos seus privilégios, que isso possa ser dividido e que a gente tenha, que se restitua aos atores negros e aos povos originários o direito à moradia, ao trabalho, à visibilidade, à casa, à igualdade. É isso que eu espero. Muito obrigado, Ilé. Para mim foi um grande prazer. Você sabe, quando eu comecei a ver Chico da Silva, e eu comecei a ver atores, principalmente os atores pretos, nossa, foi muito bom. Eu me senti, eu me vi, né, nesses atores, né? E ver você e aprender de você hoje foi muito enriquecedor para mim, pode ter certeza. Eu acredito que para vários dos nossos seguidores aqui, que não é uma questão de uma novela só, é uma questão de um povo, de uma sociedade que nós temos que parar e refletir para ver em que posição as pessoas ainda estão exercendo dentro da nossa sociedade. Então, você nos ensinou muito, eu sou muito grato, muito obrigado pelo convite, eu te desejo muito sucesso na sua carreira. Na verdade, você já é uma mulher de sucesso e eu te encaro dessa forma, porque você pega tudo que está à sua frente, todos os recursos possíveis e você faz coisas maravilhosas. Então, eu te considero uma mulher de sucesso. Muito obrigado por nos conceder essa live. E precisar da gente para divulgar algum trabalho, pode mandar aqui pela DM, né? Pelo direct. E nós vamos ter o maior prazer de divulgar o seu trabalho aqui também. Eu que quero agradecer a todo mundo que participou dessa live, que esteve presente, que mandou perguntas, que me parabenizou pelo trabalho. Fiquei muito emocionada. É sempre muito bom ter esse reconhecimento em vida é fundamental. Isso realmente nos alimenta para continuarmos. Agradeço muito, foi um início de noite muito, muito feliz. Estou muito feliz por ter podido dividir com vocês um pouco das histórias que eu vivi em Chica da Silva e falar um pouco da minha participação, dessa personagem que me deu e ainda me dá muitas alegrias e muitas possibilidades. Tiago, a você agradeço pela criação dessa página, pela manutenção da nossa história. Muito obrigado. Sou realmente muito grata por mim, por todos os atores, não só os atores negros, mas atores de todas as etnias. Muito obrigado por essa construção, por esse diálogo que você está estabelecendo, sobretudo nesse momento dessa pandemia. Realmente é um conforto, um alento. Muito obrigado e muita felicidade, muita sorte para você no seu caminho, na sua carreira, com a sua música. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Estou muito feliz e é isso. Até qualquer dia e a gente vai falando, a gente se vê por aí, né? Tem Instagram, tem Facebook e vamos nos acompanhando, mandem mensagens e a gente vai falando e agradeço a todo mundo que esteve presente, aos amigos. Não deu para eu ficar lendo as mensagens, vi um ou outro rapidinho e depois sumi, então não tive como acompanhar, mas estou muito feliz pela presença de todo mundo e muito obrigada. Nós agradecemos, uma ótima noite. E eu ganhei minha noite, porque falaram aqui nos comentários que nós somos irmãos. Eu sou seu irmão. Nós somos muito parecidos. Acho que é por causa dos 10 das tranças, né? É verdade. É verdade. Com certeza. Tá bom, Ileia, então a gente vai pulando, tá bom? Beijo, querido. Beijo para todo mundo aí. Adorei falar com todo mundo e a gente se vê. Até logo. Até daqui mais. a pouco. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Muitos corações para vocês e tudo de bom. Até a próxima Beijo para live. todo mundo. Beijo. Tchau.